Será que você precisa de uma técnica de meditação? Qual delas é a melhor? Você consegue aprender a meditar com um livro? Você pode meditar enquanto está presente nas suas atividades diárias? Hoje a gente vai falar sobre 4 erros e acertos dentro do universo da meditação. Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, sou professor de autoconhecimento. E hoje a gente não vai falar sobre os benefícios da meditação. Se você chegou aqui, você já deve ter ouvido nas inúmeras pesquisas que devem ter pelo menos 3 décadas, falando sobre os benefícios da meditação. Você dorme melhor, a sua pressão arterial melhora, a sua saúde melhora, você fica mais feliz, você fica mais disposto, a gente tem mais energia. Enfim, existe todo um universo que já foi rastreado pela nossa ciência médica oficial. Mas a meditação, no modelo daquilo que nós estamos falando hoje, nesse vídeo especificamente, é sobre aquilo que ela traz ou aquilo que ela não traz, se a gente estiver cometendo erros, dentro do nosso próprio universo de consciência, que é aquilo que importa para nós. Eu costumo dizer sempre que o fato da gente dormir melhor e se sentir melhor são efeitos colaterais benéficos do processo, mas isso não é o ponto central. Então eu anotei aqui na minha colinha os 4 princípios básicos dos erros e acertos da nossa meditação. Vamos começar pelo primeiro. Eu preciso de uma técnica de meditação? Bom, sem dúvida você precisa de uma técnica. Por que eu achei importante a gente falar sobre esse aspecto especificamente hoje? Porque algumas pessoas diziam assim, meditar, expandir a consciência é algo que é natural, que é inerente da consciência humana. Isso é verdade? Isso é verdade. Só que uma coisa é quando as coisas elas surgem na nossa vida de maneira espontânea, ou a outra é quando a gente domina o processo para conseguir realizar isso espontaneamente. Então, por exemplo, quando muitas vezes nasce um bebê, dentro de uma família, principalmente para os pais, aquilo provoca um colapso, uma abertura emocional dentro delas, o coração se expande, é aquela alegria, é aquele fervor, é aquela coisa assim incrível. O mesmo pode acontecer quando a gente está vendo um pôr do sol, nossa, que lindo, que maravilhoso, quando a gente vê a lua cheia, quando a gente vê um fenômeno que é externo a nós. E o nosso coração se abre, a nossa consciência se expande e de repente por um segundo a gente se sente integrado ao universo. Tem uma beleza nesse processo, mas foi algo que aconteceu sem que a gente estivesse exercendo o controle dele. E aconteceu vindo graças a um fenômeno do lado externo. Então, se eu for descrever como aquilo aconteceu, muitas pessoas talvez não consigam expressar, fazer um roteiro para chegar naquele mesmo momento, e por isso possivelmente elas também não consigam viver aquele momento de novo. Quando a gente fala em termos de meditação, a primeira coisa que a gente deve entender é a gente nasceu pronto para expandir a nossa consciência da mesma maneira que a gente nasceu pronto para respirar, para andar e para correr. Mas a gente sabe que se você treinar, a sua respiração ela aproveita melhor o oxigênio do ambiente e te traz mais saúde. Se você treinar, você deixa de ficar em segundo lugar numa competição, ou assim naqueles corredores que ainda são amadores, e você pode entrar para um novo nível, talvez você se torne elite, porque o treino faz toda a diferença. Treino significa que existe uma técnica. E a técnica no nosso ambiente de meditação significa aquilo que vai diferenciar você ter resultados medíocres de você ter resultados de verdade, principalmente num ambiente com a meditação em que a gente não consegue marcar com o tempo, Não é como você fazer 100 metros e dizer eu faço 15 segundos, ou eu faço 10 segundos, ou eu sou um recordista. A gente não tem um parâmetro externo, mas a gente tem parâmetros internos. O nível de quietude, o nível de silêncio, o nível de tranquilidade e aqueles benefícios colaterais secundários positivos que eu mencionei anteriormente. Que são coisas que vão acrescendo conforme a sua técnica vai sendo lapidada por você e aprimorada. O importante é a gente entender o seguinte, a técnica em si não é a meditação, a técnica é como se fosse o roteiro que a gente segue para chegar naqueles estados de consciência ampliado, que é o que a meditação busca trazer para nós. Mas uma boa técnica vai te encurtar o caminho e te dar um resultado mais próximo daquilo que a gente está buscando. Uma técnica ruim ou uma não técnica, que é o que às vezes a gente acha que é desnecessário, eu não preciso disso, eu já aprendi sabendo fazer isso, então ela vai te colocar num nível secundário,
ou até sem resultados, que é o que a maior parte das pessoas que estão iniciando um caminho de meditação se queixam. Eu estou tentando há 2 semanas e eu não vi resultado. Se você tentar, você não vai ver resultado nunca. Você apenas medita. E com o tempo, e com a prática, e conforme a técnica se desenvolve em você, o resultado vai acontecendo, tá? Então, o primeiro dos erros e acertos é: você precisa de uma técnica? Bom, se você quer ter bons resultados, sim, você precisa. Segundo, já que a gente está falando em termos de técnica, qual é a melhor técnica de meditação? Às vezes a gente procura informação sobre o tema e cada um dos professores ou dos divulgadores, muitas vezes, não são todos, vamos corrigir isso, mas alguns divulgadores dizem: eu conheço as melhores técnicas. Talvez você já tenha visto o livro com as técnicas mais poderosas, as técnicas mais eficientes. Isso é bem característico da consciência humana. Aquilo que eu faço é mais poderoso ou é melhor do que aquilo que os outros fazem. Mas, você quer saber a minha opinião? Qual é a melhor técnica de meditação que existe? Eu tenho a resposta na ponta da língua. É muito fácil. É aquela que dá resultado para você. Existem muitas técnicas diferentes. Existem aquelas que para algumas pessoas vão se adaptar melhor do que para outras. Porque depende do nível de consciência da pessoa, depende da estrutura energética que ela criou ao longo dessa vida ou ao longo das vidas anteriores que ela fez. Depende de uma série de fatores que a gente resume como o patamar de consciência em que aquela pessoa está. Então não tem a melhor técnica, tem aquela que vai funcionar bem para você. E tem aquela com a qual você não se identifica e com a qual o seu resultado pode ser pequeno. Ao longo da minha jornada mesmo, eu testei várias metodologias, várias técnicas, e a maior parte delas tinha um resultado muito pequeno para mim. Não era aquilo que eu estava buscando, eu não me adaptava com elas. E quando eu cheguei naquela que eu utilizo até hoje, eu falei: nossa, parece que eu nasci para isso. Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Essa com certeza é a melhor técnica que eu conheço, porque para mim ela dá um resultado excepcional. Mas, lembrando, ela é a melhor técnica para mim. Pode ser que para você, pode ser que para uma outra pessoa não seja. No entanto, como é que você vai saber qual é a melhor técnica do mundo? Você precisa treinar, você precisa se dedicar. E lembre do mais importante, tá? Nem todas as técnicas elas vão te dar um resultado assim vibrante nos primeiros dias. Às vezes, você precisa se dedicar durante algumas semanas. Às vezes, tá? Às vezes, durante alguns meses, para você poder decidir se aquilo realmente é funcional para você ou não. Mas, seja como for, respondendo à pergunta, você precisa de uma técnica? Precisa. Terceiro ponto que a gente precisa esclarecer aqui, algumas pessoas dizem assim: olha, eu não faço a meditação da manhã, isso é desnecessário. A minha meditação é ficar presente nas minhas atividades diárias. Verdade ou é um erro? Vamos entender o seguinte. O erro primário que a gente tem quando pensa dessa maneira é acreditar que a meditação ela é apenas silenciar a mente. Não. Silenciar a mente é outra das coisas que a gente vai cozinhando no nosso processo de meditação para ter um contato mais próximo com a nossa própria divindade. O que nos impede de fechar os olhos e depois de alguns instantes a gente diz: nossa, agora eu me sinto um Deus sentado aqui na minha sala. Na verdade nem tem sala, na verdade nem tem corpo, na verdade tem uma consciência só. É a mente. E a mente é um negócio que ela é muito tenaz e ela possui muitas camadas. Isso é uma coisa que eu repito sempre aqui nos vídeos, tá? É uma coisa que a gente precisa compreender. A nossa mente, a mente humana, ela tem muitas camadas e no nível de consciência que nós estamos vivendo hoje, embora a gente esteja vivendo um momento de abertura, ela ainda é muito enrijecida, muito apertada, e muito cheia de neuroses e traumas que a gente carregou e que a gente criou ao longo das nossas muitas vidas. Então nós temos muitas camadas mentais para perfurar, e quando você está ali no seu dia a dia e diz assim: nossa, eu estou consciente aqui, eu não preciso meditar, o que significa isso? Que você está dentro de uma determinada camada da sua consciência em que você está vivendo aquela experiência a partir desse nível. Agora, uma das coisas mais extraordinárias do universo é um princípio que diz assim: aquilo que você desconhece não existe para você. Tá? Guarde essa frase porque ela é mágica. O que você desconhece não existe para você. Isso é uma coisa que vale
para absolutamente tudo que a gente possa tocar. No universo da tecnologia e no universo da consciência, que, como eu digo, também são duas coisas que se casam muito bem. Então, por exemplo, há 100 anos atrás, o universo, e eu estou falando assim em termos astronômicos, né? Para os seres humanos daquela época, o universo era feito pela nossa galáxia, porque esse era o alcance dos instrumentos de medição daquela época. Há 300 anos atrás, o universo era o centro, aliás, era a Terra, no centro dessas bolas piscantes que estavam girando aqui ao nosso redor. Hoje, a gente sabe que se nós pegarmos assim uma ponta de uma agulha e colocarmos assim, olharmos para o céu, essa ponta de agulha minúscula, que é nada perto de todo esse horizonte que a gente vê quando está num céu estrelado, tem milhares e milhares de estrelas por trás dela. Então a gente percebeu que o universo é infinito. Mas, se para mim o meu universo é o planeta Terra e aquelas bolas girando ao redor de mim, nada mais existe. Então, no universo da consciência, as coisas só existem quando eu tenho uma compreensão inicial, uma percepção inicial, e depois eu me abro para a possibilidade de viver aquilo. Por isso, quando eu estou presente nas minhas atividades diárias, eu estou vivendo dentro de um determinado nível de consciência, e até que eu tenha experimentado outros níveis, eu sequer sei que eles existem. Então, nesse momento, o meu erro primordial é acreditar que basta eu estar dentro de um determinado nível de silêncio mental e eu estou presente, como se eu estivesse o mais presente e enraizado possível de toda a existência desse universo. Tá? Esse é um erro que é muito comum para algumas pessoas que não percebem, mas inconscientemente elas estão encontrando mecanismos de fuga para olharem para aquilo que elas têm de mais importante, que é a sua própria consciência. Então, de novo, eu falei assim que a meditação ela tem benefícios colaterais adversos positivos, mas o que a gente está buscando com ela? É conhecer a nossa infinitude, o nosso universo. E quando eu digo universo, isso não é força de expressão. Nós somos o universo, concentrados num ponto. Mas para que a gente possa reconhecer isso, a gente precisa olhar para dentro. Quando eu estou contemplando as estrelas, é maravilhoso, mas eu estou contemplando, eu não estou meditando. Porque eu estou me maravilhando com aquilo que o universo macrocósmico traz para mim. Mas eu não olhei para o meu micro. E eu estou olhando para esse universo macrocósmico dentro das minhas lentes e limitações. Então, conforme a meditação vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, e eu vou tocando partes mais profundas dentro de mim, partes que eu sequer sabia que existia, porque afinal de contas, eu só reconheço aquilo que eu consigo tocar e compreender. Então eu vou reconhecendo novos níveis de existência no dia a dia. E nunca vai ser diferente. Você só vai conseguir tocar com profundidade a vida quando você toca a sua vida. Por isso que, se eu não olho para dentro de mim com profundidade, eu vou olhar para o universo fora sempre de maneira superficial. E isso acaba sendo assim uma premissa básica, principalmente, mas não apenas, principalmente das pessoas que estão muito ligadas com a ufologia espiritual que a gente tem hoje. Elas estão aí tentando contato com os ETs, né? Que lindo, maravilhoso. Ou estão tentando contato com isso, nossa, eu queria encontrar minha linhagem cósmica. Mas quem é você? Como centro do seu universo. Você conseguiu tocar parte disso que está aqui dentro? Você nem precisa dessa turma que está aí fora, que estão aqui para nos ajudar, tá? São amigos, não estou desprezando a ninguém. Mas se a gente não olha para dentro, isso se torna irrelevante, porque se torna uma outra história na nossa mente. Uma outra narrativa que pode, inclusive, nos enrolar, tá? Atrasar o nosso processo. Então, voltando aqui para o ponto principal, ficar presente é maravilhoso. Contemplar um nascimento, contemplar o sol, as estrelas, é extraordinário. Mas a profundidade da sua contemplação depende da profundidade que você toca dentro de si. Terceiro erro, como eu falei, tá? Ou terceiro acerto que a gente precisa fazer. E quanto mais eu me torno presente, a partir do processo das estruturas de consciência que eu crio na minha meditação, porque ela vai fazer isso. Eu sempre comparo a meditação com o exercício de musculação. Você nunca vai sair dali depois de 2 semanas e dizer, nossa, agora eu tenho músculos aqui. Ninguém faz isso numa academia. Leva semanas, meses, anos
para você desenvolver algumas habilidades físicas. O nosso corpo de energia, a nossa consciência, as nossas estruturas nervosas, neurais, a química do corpo precisa sofrer transformações. E essa química corporal e nervosa, ela pode sofrer ao longo de poucos dias, sim, dá para fazer. Mas, nesses casos, isso vai acontecer rapidamente, principalmente, e aí vem a quarta questão, quando você treina a partir de um professor ou de uma egrégora que te apoia no processo, ou a partir de um retiro. Então, o quarto das dicas e dos enganos que a gente costuma cometer é assim: eu posso aprender a meditar a partir de um livro? Bom, a gente tem aqui, hoje em dia, graças ao bom Deus, riqueza de informação, tem muita gente bem intencionada. As primeiras informações sobre meditação vieram principalmente a partir de muitos mestres indianos que foram se infiltrando aqui no Ocidente para quebrar um pouco da casca grossa que nós tínhamos aí há 100 anos atrás. Ainda temos muitos livros de muitos iluminados sensacionais aqui, e eles imprimem no livro uma extensão de quem eles são. Tá? Assim como a gente coloca num vídeo, num áudio, no dia a dia, em tudo que a gente faz, a gente imprime parte de quem a gente é. Mas nem sempre a gente vai conseguir capturar a essência daquele conhecimento de um livro com a mesma naturalidade ou com a mesma espontaneidade que a gente captura quando assiste um vídeo. Porque o vídeo tem vida, por exemplo. E ainda assim não é com a mesma intensidade do que estar dentro do mesmo ambiente junto com um grupo de pessoas ou com alguém que pode te conduzir no processo. Você pode imaginar o seguinte, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, alguém nos ensinou, porque é o resultado da experiência dessa pessoa. Aquilo de mais elementar que a gente tem hoje, que é o beabá, que é saber ler e escrever, que é saber fazer as 4 operações básicas, alguém nos ensinou. Então, foi fácil para a gente aprender porque alguém com mais experiência conseguiu transmitir essa informação para nós. Mas há 300 anos atrás, quantas pessoas nesse mundão liam? Há 2 anos atrás, 2 anos não, há 2.000 anos ou há 5.000 anos atrás, lá no Egito, os escribas escreviam. Então, eles eram pessoas especiais, a maior parte do povo era ignorante, como aconteceu no nosso mundo, do modo geral, até 200 ou 300 anos atrás. Então a gente está num momento em que a experiência de outras pessoas elas podem ser compartilhadas com muita facilidade. Um professor, ele consegue te orientar para que você corrija erros que você nem sequer sabia que estava cometendo. Sabe quando você está aprendendo a dirigir um automóvel, o instrutor da escola diz assim: ô Rafael, tira o pé da embreagem enquanto você está acelerando, porque você pode descansar o pé ali sem querer, isso vai estragar o motor do carro. Além do mais, se você tiver com o pé na embreagem, você não passa na avaliação final. Então ele vai corrigindo erros que a gente sequer sabia que eram erros. Isso vale em qualquer aspecto da nossa vida, em tudo. Então você precisa de um professor para você aprender a meditar se você quer ir mais longe no seu processo, se você deseja profundidade, se você quer acelerar. Um professor sempre vai ser vamos chamar assim, a linha mais curta entre o estágio em que você está e o estágio em que você pode chegar, tá? Porque ele não vai te permitir tanto uma linha curva, você não vai se enrolar em processos em que você seria rapidamente corrigido se você tivesse alguém que te orientasse. Tá? Então, essas são as 4 dicas, os 4 pequenos erros e os acertos que a gente precisa fazer ao longo do processo da meditação. Então aqui fica um convite. Se você está chegando agora e você quer experimentar o universo da meditação, nós temos aqui no nosso canal de YouTube 99 vídeos de meditação que nós fizemos ao vivo ao longo dos últimos 3 anos. Se você quer avançar no seu processo, nós temos um curso de meditação. Aí, como você está percebendo, a coisa muda de figura, porque eu posso te orientar no processo a partir de uma técnica e a partir de um beabá, para que você possa seguir e constatar por si mesmo os seus próprios resultados. Então aqui embaixo do vídeo você tem o link do nosso site, e lá no nosso site você tem os cursos que a gente tem aqui. E por fim, eu gostaria que você compartilhasse comigo. Esse vídeo trouxe insights para você? Te ajudou a perceber algumas coisas? Fez sentido o que eu estou te falando? Quais foram os erros que você talvez estivesse cometendo e quais eram os acertos que você já tinha? Comenta aqui comigo e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu vou esclarecer para você na sequência, tá bem? O vídeo por hoje é esse, um grande abraço e a gente se vê na próxima.